Salve, senhoras e senhores nacionalistas. É um grande prazer estar de volta para podermos conversar mais um pouco a respeito da conjuntura mundial que envolve o nosso país. Bem, para início dessa minha conversa, gostaria de chamar a atenção para algumas declarações dadas por banqueiros e grandes especuladores pelo mundo afora, entre eles, por exemplo, JP Morgan, e que estão extremamente preocupados com aquilo que eles chamam de blowback. O que seria o tal do blowback? Com as sanções impostas pelos Estados Unidos e seus parceiros contra a Rússia na questão econômica e financeira, não é difícil entender que acabou saindo de circulação dentro do mundo todo um volume enorme de dinheiro, na casa de alguns trilhões de dólares. Só para se ter uma ideia, somente num banco da Suíça, a Rússia tinha ali depositado mais de 300 bilhões de dólares. E a Suíça ainda é um país neutro. A Suíça ainda é um país que não faz parte da União Europeia. E acabou fazendo esse tipo de bloqueio por uma pressão. Tá? E essa pressão ela veio de Wall Street, nos Estados Unidos. Por quanto tempo ela vai manter-se fiel, né? Os bancos suíços irão se manter fiel a essa ordem vinda do Império? Eu não sei. Isso é muito difícil dizer. Mas o fato é que um grande montante de dinheiro russo está bloqueado mundo afora. Tanto em papéis de investimento, né, em dívidas, e até nas dívidas dos Estados Unidos, na dívida interna, né, também em ativos de pessoas físicas, incluindo aí aquilo que eles chamam de oligarcas. Né? E esse dinheiro todo, um volume muito grande de dinheiro, deixa de circular de um momento para o outro. E isso acaba abrindo um rombo, acaba abrindo um buraco naquilo que a gente conhece como fluxo de caixa em todo o mundo. O dinheiro está lá, mas ele não está circulando. E eu já tenho certeza absoluta que a Rússia já deve ter mandado o recado. Falou, olha, o dinheiro está aí bloqueado, mas se vocês circularem $1 desse dinheiro, daí então a coisa vai esquentar. Porque até o presente momento, nós vemos aí uma guerra, uma operação militar, quase como sendo assim, a polícia subindo o morro para atacar alguma facção criminosa que está lá instalada. É quase que uma operação policial o que está fazendo a Rússia dentro da Ucrânia. Porque com os armamentos de última geração que a Rússia possui, eles estão ali com uma série de equipamentos, que inclusive vários especialistas no ramo já disseram que são equipamentos mais antigos, né? Coisas bem mais antigas, né? Que remontam a 30 anos atrás, etc. Eles estão utilizando todo esse armamento, todo esse equipamento mais antigo nessa operação. Por quê? Porque eles querem causar o menor dano colateral possível e também eles querem apenas buscar alvos específicos, como, por exemplo, o batalhão Azov e o tal do Pravi Sector. E eu acho muito interessante, até ontem à noite eu estava vendo aí num canal de TV, um especulador, né, um desses
comentaristas, né, dessas pessoas que se imaginam tão espertas, né, dizendo na televisão que, olha, depois que a guerra começou, a popularidade do Zelensky subiu e a popularidade do Putin desceu. O Putin está no fundo do poço e o Zelensky está em alta. Mas aí, para quem não para analisar um pouco a questão, né, acaba não se atentando a detalhes. Né? Como, por exemplo, a Rússia está fazendo uma operação no país vizinho. Agora, dentro da Rússia, não se deu um tiro sequer. Tá? Não houve um tirinho aí com uma espingardinha 22 sequer. Sabe? E lá na Rússia já se coloca, a popularidade do Putin está em 72% da população. Ou seja, é uma popularidade robusta, uma popularidade que aqui no Brasil, por exemplo, somente o Lula conseguiu alcançar lá nos anos primeiros que ele foi eleito, sabe? Então aqui nós podemos observar claramente, né, que o Putin não está em baixa. E se nós observarmos o outro lado da fronteira, né, no caso na Ucrânia, nós vamos ver aí que o país está em guerra, cidades estão sitiadas. Vocês imaginam alguém com uma pranchetinha na mão, parando os pedestres na rua e perguntando assim para ele, viu, o que você acha do governo do Zelensky? Ele é ótimo, bom, regular ou ruim? Sabe? E tiro comendo, certo? Foguetes sendo atirados. Vocês imaginam realmente essa situação? Ah, mas pode ser que eles fizeram a pesquisa por telefone. Todo o sistema de telefonia da Ucrânia foi jogado no lixo, já foi destruído pela Rússia. Ou você acha que naquelas primeiras semanas está lá bastante claro, né? A Rússia destruiu todo o sistema de telefonia, de comunicação da Ucrânia. Ficou um único canal aí com o tal do Zelensky, né? Que inclusive basta um telefonema desse cara e a guerra se encerra, a operação se encerra, e ele não está fazendo porque os Estados Unidos não podem tirar o pé agora de dentro da Ucrânia. Não pode tirar o pé. Se os Estados Unidos tirarem o pé agora dessa situação, aquilo que nós chamamos de economia norte-americana, ela vai para o buraco rapidamente. Rapidamente. E já está se deteriorando rapidamente. Sabe? Tanto é o medo de organizações como o JP Morgan dizer que está muito preocupada com o andamento das coisas. Um volume muito grande de dinheiro bloqueado, né? E sabe-se lá quando tudo isso vai resolver. Sem contar aqui a questão do petróleo. Que nessas semanas aí nós vimos aí o ridículo que os Estados Unidos passou, tendo que ficar com o pires na mão, procurando Maduro para conseguir petróleo. A resposta ainda não foi dada. E eu arrisco a dizer aqui que Maduro vai dizer que não. Sabe? Pires na mão para pedir petróleo. Porque a situação está muito ruim. Fizeram também o tal do pires na mão, e estão tentando aprovar agora rapidamente dentro dos Estados Unidos a questão daquele acordo nuclear com o Irã, que foi tirado pelo Donald Trump. Aí fizeram uma série de bloqueios aí contra o Irã, né? E da mesma forma que fizeram com a Rússia, um bloqueio violento contra o Irã. Não, agora nós vamos derrubar. E quanto tempo faz isso? Né? 2 anos. E não conseguiram derrubar o governo iraniano. E por que não conseguiram derrubar o governo iraniano? Porque o Irã continua vendendo petróleo. Continua vendendo petróleo para os aliados? Não. Continua vendendo petróleo. Inclusive aqui no Brasil, nós sentimos os reflexos disso, né? Nos preços internacionais do petróleo nos últimos tempos, também por conta disso. Mas o Irã vende, sim, né?
o seu petróleo no mercado negro para dentro de países da África, da Ásia, e acaba vendendo muito mais até do que eles vendiam antigamente, sabe? E o dinheiro entra de uma maneira assim por baixo do pano e eles estão lá fazendo um colchão, né? Porque assim como a Rússia, tem um detalhe muito importante, a Rússia tem seu dinheiro próprio, o rublo. Assim como a China tem o dinheiro próprio, yuan. Assim como o Irã tem também o seu dinheiro próprio. E, portanto, ele não estando ancorado no dólar, conforme acontece em alguns países aí, como o Brasil, por exemplo, sabe? Eles podem emitir esse dinheiro e fazer o controle financeiro disso e continuar a vida, seguir a vida conforme lhe convém. Né? Em algum momento aí precisar negociar alguma coisa em dólares, também vai e negocia no mercado negro, sem passar pelo crivo, sem passar pela tributação, sem passar pela expoliação provocada pelo império para manter gente andando com carrões, sabe? E toda aquela extravagância que acontece nos Estados Unidos. Você entende? Eles não colaboram com isso, porque operam mercado negro. A China hoje é um grande fiel dessa balança também. A Rússia, inclusive, essa semana já começou a implantar, né, os chips dos cartões de crédito chineses, do sistema de crédito chinês, dentro da Rússia. E o sistema chinês de cartões de crédito, que já era o maior do mundo, já havia batido aí Mastercard, Visa e outros mais, agora vai ficar maior ainda. Fica maior ainda. Vamos imaginar que 50 milhões aí de russos entrem e obtenham aí o cartão de crédito, um chip de crédito da China. Pronto, está resolvido. Agora, tudo isso, a Rússia não fez essa invasão, essa operação militar aí na Ucrânia, sem pensar muito antes. Porque a coisa vem se deteriorando desde 2014, com relação às questões, né, que a Rússia coloca na mesa como justificativa para essas operações. Desde 2014. Né, com a tal da Euromaidan, né, que foi a primavera ucraniana, assim como houve a primavera da Síria, assim como houve a primavera no Egito, primavera, sabe? E tudo isso financiado, tá? Tudo isso foi financiado pelos Estados Unidos, com o objetivo de depor governantes que fossem contrários ou fossem simpatizantes à China ou à Rússia. Tudo isso foi financiado. Tudo isso foi financiado. Assim como aqui no Brasil também houve aí um manifesto aí por 20 centavos. E você se lembra muito bem disso. Também financiado. Ninguém consegue fazer uma manifestação daquele tamanho, ou do tamanho das primaveras árabes aí, ou da primavera ucraniana, como queira, sem colocar dinheiro em cima. Sabe? Existe aí sim um aporte financeiro muito grande em cima de empresas de comunicação e mídia para fazer com que aquilo aconteça. Né? E lá os 20 centavos do ano de 2013, aqui no Brasil, deixou uma série de filhotes aí, que vocês sabem muito bem quem é e quem são. E desde 2014, depois da Euromaidan, né, quando o Yanukovych, que era o antigo presidente, foi deposto, instalou-se ali, porque os Estados Unidos acabaram financiando determinados grupos, entre eles esse tal de Azov, que é um batalhão nazista, tá, de militares. E eu digo isso porque existem fotos, existem vídeos,
existem relatos do povo, existe uma imensidão de material aí, basta você pesquisar e você vai ver que é realidade. Aquilo que hoje está sendo negado pelos Estados Unidos por conveniência é a mais pura realidade. São batalhões nazistas. Tá? E o que acontece ali? Acontece que daí surgiram, daquela primavera ucraniana, 2 filhotes. Pravy Sector, que é um partido político, na verdade, e acabou sendo um partido político de extrema direita, né? E também o tal do Azov, e que se concentraram na sequência nessa região aí de Donetsk e Donbas, e começaram a fazer o quê? Exterminar gradativamente, um genocídio silencioso, exterminar cidadãos russos. Porque eu já falei aqui no outro vídeo, grã-russos, bielorrussos, pequenos russos, né? Essa região de Donbas era ocupada por grã-russos e começaram a ser exterminados. Existem, inclusive, relatos, existem documentos, existe mídia de empresas de comunicação independentes que relataram isso desde o ano de 2014. Não é coisa assim que... Mas a mídia ocidental não mencionou nada. Não mencionou nada. Foi proibido dizer aqui, por exemplo, mas o Zelensky foi eleito, democraticamente. Sim, ele foi eleito democraticamente, assim como aqui no Brasil, o Bolsonaro também foi eleito democraticamente. E passados 6 meses do governo, todo mundo estava arrependido de ter votado no cara. O mesmo se passou lá na Ucrânia. Elegeram democraticamente Zelensky. E Zelensky, 6 meses depois, estava num limbo, porque não cumpriu absolutamente nada daquilo que havia prometido. Entre eles, a população pedia a retirada e a extinção desses grupos nazistas, e o governo não reconheceu isso, e o governo não fez isso. Simplesmente os manteve lá, porque são financiados pelos Estados Unidos dentro da Ucrânia. Inclusive, nas eleições americanas, o filho do senhor Biden estava metido em falcatruas na Ucrânia. E quando Donald Trump tentou denunciar isso, que curioso, né? Até então não existia no radar nada a respeito de que a Rússia poderia fazer uma operação militar na Ucrânia. Eu acho que não é bem assim, né? Porque naquela época já se sabia, já se tinham documentos. Uma coisa, minha gente, é tentar imaginar que o governo russo seja assim, jejuno, seja assim, amador. Não é. Com certeza, hoje, onde eles estão com os pés, eles estão sabendo perfeitamente onde eles estão pisando, estão sabendo perfeitamente o que eles estão fazendo em todos os segmentos e setores. Tanto é que já na primeira semana que eles invadiram, que eles entraram na Ucrânia, já tomaram conta da usina de Chernobyl, que seria uma mina a céu aberto de combustível radioativo para a construção de bombas atômicas sujas, e foi lá e tomou conta. Foi lá também e tomou conta de um laboratório de armas biológicas financiadas pelos Estados Unidos. E por mais que se tente dizer que isso é fake e tudo mais, a Rússia já disse, nós temos todos os documentos aqui conosco. Todos os documentos que atestam a existência, inclusive uma alta funcionária do escalão do governo do Sr. Biden foi obrigada
a admitir a existência deste laboratório, porque senão ela iria cometer perjúrio e seria presa. Portanto, minha gente, a coisa parece que anda de mal a pior para os Estados Unidos. Outro detalhe também muito importante é a chamada da Ucrânia para mercenários que estão na Síria e estão em uma série de outros países aí que até então, né, com aquela guerra proposital semeada pelos Estados Unidos, foram chamados para ir à Ucrânia e já estão sendo exterminados como moscas pela Rússia. A Rússia está de olho e conhece cada um deles. Por quê? O mesmo método que os Estados Unidos está tentando utilizar hoje na Ucrânia contra a Rússia foi utilizado no Afeganistão na década de 80, com um tal de Osama Bin Laden, terrorista, que foi armado pelos Estados Unidos e que mais tarde acabou se voltando contra os próprios Estados Unidos. Hoje eles querem fazer o mesmo, pegarem esses mercenários que estão localizados em Líbia, Síria, Iraque, e deslocar essa gente para dentro da Ucrânia para enfrentar a Rússia. Só que a Rússia já sabe quem são. Já tem endereço, CPF, número do celular de cada um deles. E já estão sendo exterminados como moscas, como mostrou essa semana. Todo mundo, nossa, nós não imaginávamos que a Rússia fosse fazer um ataque aqui na fronteira com a Polônia. Sim, na fronteira com a Polônia estavam sendo treinados e morreram lá 40 figuras que vinham da Líbia, da Síria, para ingressar no território ucraniano. Terroristas. Sabe, ainda com a preocupação, né, da JP Morgan com relação à economia, nós já estamos sentindo aqui no Brasil. Inclusive, essa semana saiu um comunicado, melhor assim, uma fala muito importante, né? Foi interceptada, de um alto funcionário do governo Bolsonaro, no Ministério da Economia, que dizia que se essa questão dos combustíveis eles não forem resolvidos e a coisa continuar conforme está, a tendência também é piorar, porque ainda, por enquanto, nós temos apenas as notícias das coisas que estão acontecendo. Ainda não começou aquela baixa no estoque, a necessidade de recompra no mundo todo. E o que vai acontecer? Pode-se decretar calamidade pública se o preço dos combustíveis dispararem conforme está sendo previsto. Isso que nós estamos vendo aí, nossa, a gasolina está 6,70, 6,80, 7 não sei o quê, 8 em alguns lugares. Isso aí não é nada, minha gente. Ela vai chegar muito mais alto que isso. Não resta a menor dúvida que quando você tira o segundo maior produtor de petróleo do mundo da jogada, você acaba tendo uma falta muito grande. E aqui tem um complicante, tá? Quando os Estados Unidos falam assim, não compraremos mais os produtos fornecidos pela Rússia, muito pelo contrário. O governo russo emitiu um comunicado dizendo que não vai mais vender fertilizantes, não vai mais vender petróleo, e gás ainda está um pouco ali funcionando a coisa, mas não resta a menor dúvida que o Putin vai começar a fechar essa torneirinha aí, dependendo de como ande as negociações, como é que ande a integração dos mercados aí com a China e etc, etc. Portanto, o desespero que nós vemos, né, no senhor Biden, também no senhor Boris Johnson, no senhor Macron, em tentar xingar Putin. Mas você é um
um genocida, mas você é um bandido, você é um terrorista, você é feio, né? Sabe, só faltou fazer um negócio desse, você é um tonto, feio, só faltou dizer um negócio desse, né, o Gagá lá dos Estados Unidos, sabe? Essa gente está em desespero. Por quê? Se apoiaram em uma série de burocratas aí, de governo, que não entende absolutamente nada de economia, não entende absolutamente nada de como é que está hoje, né? Como é que funciona o fluxo de capitais no mundo todo, e simplesmente vão e tiram da jogada o segundo maior produtor de petróleo. E mandam congelar toda uma montanha enorme de dinheiro pelo mundo afora. E com certeza do outro lado fala, tudo bem, você vai congelar, mas se você botar a mão em R$1 desse dinheiro, em $1 desse dinheiro que seja, aí a coisa vai ficar feia. Aí a coisa vai pegar realmente. Sabe? E tem uma série de países ali no entorno da Ucrânia, colocando lenha nessa fogueira, né? Que é exatamente, por exemplo, a Polônia, que está de olho, muito de olho no território, que está de frente ali com as fronteiras da Polônia, sabe? E estão louquinhos para entrarem ali e ocupar isso, né? Mas, da forma como está caminhando, se você observar o mapa, da forma como a Rússia está fechando, primeiramente, todas as fronteiras e partindo para o centro, a Polônia não tem chance nenhuma ali, não. E daí vem a derradeira e final pergunta. Por que então a OTAN e os Estados Unidos, vendo tudo isso acontecer e sabendo que isso pode dar num buraco enorme para o mundo todo, e a tal da globalização pode ir para o espaço? Inclusive, essa semana já ouvi aqui alguns comentaristas sérios, cientistas sérios, dizerem que, conforme está caminhando as coisas, dependendo do tempo que isso dure, a probabilidade de começar a acontecer guerras civis em uma série de países pelo mundo afora é enorme. Porque a miséria vai bater violentamente em muitos países, inclusive no Império, inclusive nos Estados Unidos. A miséria vai bater e vai bater muito forte. Portanto, não se descarta, se isso durar mais tempo e a integração Rússia e China tiver resultados, pode ser que guerras civis se espalhem pelo mundo afora. Portanto, meus amigos, não é brincadeira no que está acontecendo. Nós estamos vendo aí que, por enquanto, não vimos ainda nenhum tiro aqui. Mas que o Brasil entra na rota, tudo que vai acontecer, porque se meteu nessa ideia de globalismo na década de 90 e não vi nada, absolutamente nada melhorar nesse país depois disso. Quem viu uma série de empresas nacionais que nós tínhamos irem para o buraco e simplesmente desaparecerem e serem reemplaçadas aí por empresas multinacionais, que tempo depois também foram embora. E o Brasil hoje encontra-se na situação como está. Fomos roubados durante esse período todo e agora nós teremos que fazer uma opção. Continuaremos a ser roubados ou não? Continuaremos a ser explorados dessa maneira ou não? Muita coisa ainda está por acontecer. Inclusive até os nacionalistas terão aí uma notícia muito boa para veicular aí nos próximos dias. E nós vamos veicular aqui. E muita coisa vai acontecer e será preciso, será necessário se tomar atitudes com relação a isso.
Porque o mundo hoje está em ebulição. A tendência a adotar o globalismo, ir por água abaixo, é muito grande. E já se demonstra aí pelo nervosismo de alguns governantes aí. Estão nervosos, estão descontrolados, enquanto do outro lado você vê o Putin indo em estádio de futebol lotado, com um show de artistas populares na Rússia e sendo aplaudido de pé. Preciso ter um pouco de consciência nesses momentos. Eu não sei quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha, não sei se a ideia do imperialismo nasceu há 5.000 anos atrás, se nasceu no tempo de Roma, se nasceu na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, não importa quando ele começou, como ele começou, mas o fato é que a ideia existe, foi levada à frente até um determinado ponto, e agora tudo demonstra que aquilo que nós temos hoje como império começa a ruir. Começa a ruir, e de uma maneira assim, bastante dramática, pelo que me parece. E não serão as mentiras que eles estão contando aí nas redes sociais, não será bloqueando, como eles bloquearam aí a agência TASS, Právida, Russian Today, não será impedindo que as notícias que vêm de lá cheguem até aqui, para que o grande povo, é claro que eu, por exemplo, eu tenho acesso, eu consigo algumas informações aí a respeito do que está se passando, mas são por outras vias. Agora, não resta a menor dúvida, né, que estão tentando evitar que tudo isso chegue ao conhecimento do público. Nós vemos aí TV como a Globo News 24 horas por dia, sabe? Parece que é tipo assim, bom dia Ucrânia, almoço na Ucrânia, período da tarde, cozinhando com a Ucrânia, lazer, turismo, a Ucrânia, à noite, jornal da Ucrânia. Um absurdo, um bombardeio de notícias falsas e inventadas, uma série de comentaristas e palpiteiros absolutamente despreparados, vindo na televisão, plantando uma normalidade, tipo assim, basta nós mudarmos aqui os impostos dos combustíveis, ou basta nós fazermos isso ou aquilo, está tudo resolvido. Não, não está, minha gente. E vamos falar da guerra, vamos falar de novo da guerra, fala da guerra, a guerra, olha, morreu não sei o que, aconteceu isso, sabe? Além disso, daí eu venho aqui e cobro, está chegando a hora de nós chamarmos a responsabilidade desses governantes vigaristas, vagabundos que passaram por esse país aqui nos últimos 30 anos. Fernando Henrique Cardoso, Lula, Fernando Collor, Tamar Franco, Zé Sarney, Temer, Dilma, Bolsonaro, esse bando de safados que venderam esse país aqui, entregaram essa ideia maldita de globalismo e que roubaram o futuro dessa nação. Todos eles são culpados. Todos eles disseram amém a esse sistema falido e maldito chamado liberalismo. Todos se renderam. E agora? E agora? Para onde vai? Essa é a pergunta que eu deixo aqui. Vocês estão achando que a coisa vai parar só no petróleo? Vai faltar fertilizante esse ano aqui, pelo menos 30%. Mas a gente usa outras coisas, a gente usa pó de rocha, a gente usa madeira, a gente usa... Não estou falando aqui de fazer hortinha no fundo do quintal da sua casa para plantar meia dúzia de pezinhos de alface para o teu filhinho levar na escola, mostrar lá com experiência de ciências. Eu estou falando aqui
de agronegócio. Eu estou falando aqui de altíssima produção. Estou falando aqui de altíssima qualidade. Porque mesmo com tudo isso, nós temos uma população miserável nesse país aqui que não vai ter o que comer hoje, na hora do almoço e nem no jantar à noite. Bem, meus amigos, eu falo uma série de coisas aqui, mas eu digo a vocês, eu não tenho roteiro nenhum para dizer essas coisas que eu estou aqui dizendo. Não faço roteiro, não cumpro ordens de ninguém, não devo nada a ninguém e não obedecerei ninguém. Portanto, essa é a minha opinião. E digo a vocês, eu venho acertando isso já há muito tempo. Venho acertando uma série de previsões aqui já há muito tempo. E a coisa não caminha bem. Ela caminha muito mal. Muito, muito mal. E esse país, da mesma forma que o Império do Norte, na mesma mão que o Império do Norte pode ruir, o Brasil pode se tornar rota, objetivo, alvo a ser alcançado pelos Estados Unidos. Porque quando se fechar o eixo do Pacífico, os Estados Unidos vão querer se agarrar com unhas e dentes ao eixo do Atlântico. E daí, meus amigos, estamos na rota. E nós, e esse grandioso país que até hoje foi colônia desde 1500, corre sério risco. Sério risco de pobreza absoluta, sério risco miséria, sério risco convulsões sociais. E aí? Como é que nós vamos fazer? Quem é que vai dar solução para isso tudo nessa altura do campeonato? Grande abraço a todos. Voltarei oportunamente para mais um Dedo de Prosa com vocês. E fiquemos atentos. Bem atentos. Obrigado.